ler com os irmãos. Vamos, nesta noite, trazer uma mensagem introdutória a João 17. Depois nos deteremos de maneira mais detalhada no texto. Glória a Deus. Aqui nós encontramos o versículo de número 1, nos diz: Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esta é a maior de todas as orações já feitas. Assim se expressou o grande pregador britânico Charles Haddon Spurgeon. E ele estava certo. A maior oração já feita está registrada aqui em João 17. E lendo-a de forma reverente e em voz alta, leva cerca de 6 minutos. E isso fazendo assim, digamos, de maneira pausada, né? Ela não é uma oração tão longa conforme nós lemos toda a oração há pouco aqui com os irmãos. E não há muito cumprimento nela, tá? Mas certamente nós encontramos aqui muitíssima profundidade e peso nas palavras registradas nesta oração. Muitos estudiosos que procuram conciliar os 4 evangelhos, no que a gente chama normalmente de harmonia dos evangelhos, existem obras escritas neste entorno, então muitos destes que tentam ou procuram conciliar estes 4 evangelhos, eles acreditam que Jesus fez esta oração ainda no cenáculo, quando ele terminou de instruir os seus discípulos. Em seguida, ele e os discípulos, certamente, conforme nos conta a Bíblia, eles salmodiaram, né? Eles cantaram os salmos tradicionais da Páscoa, saíram do cenáculo e dirigiram-se assim para o jardim do Getsemane. Possivelmente esta tenha sido a ocasião, ali onde Jesus, inclusive, costumava se reunir com os discípulos, ali no jardim do Getsemane, para orar. Isso conforme a Bíblia nos diz, por exemplo, em Mateus capítulo 26, do versículo 30 ao 46, não vamos ler, é um texto extenso, assim como Marcos capítulo de número 14, também versículo 26 ao 42, você vai encontrar que era costume de Jesus se reunir com seus discípulos no Getsemane para assim fazer oração. E essa oração, ela é, sem sombra de dúvida, a mais magnífica feita aqui na terra e registrada em todas as escrituras. Pensando nesta oração intercessória, oração sacerdotal de Jesus, o teólogo Charles Erdmann, ele citando Melâncto, ele disse: nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu com maior arrebatamento, nem mais santa, ou mais frutífera, ou mais sublime do que a do próprio Filho de Deus nesta oração. Ainda sobre esta oração, o Dr. F.F. Bruce, ele diz assim, que nesta oração, o Senhor consagra-se para o sacrifício em que Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote, como também a vítima. Ainda citando um outro pensador, ele diz aqui, conforme Herbert Luckey, que há 650 orações definidas, registradas na Bíblia Sagrada, porém nenhuma delas pode igualar-se à oração sacerdotal de Jesus, registrada aqui em João 17, nem poderá nenhuma outra fora da Bíblia assim também o fazer. Então nós perguntamos: o que é que existe que faz esta oração tão grande? O que é que há nesta oração que faz com que ela seja assim tão grande? E deixe-me sugerir aqui para vocês 4 razões
porque esta oração é tão magnífica, porque esta oração é tão grande. Se não der para mim trabalhar estas 4 razões, hoje nós continuaremos, como disse a vocês, passaremos aqui um bom tempo nesse João 17. Escute, em primeiro lugar, esta oração ela é grande por causa da pessoa que a proferiu. Primeira coisa que faz com que esta oração seja uma oração magnífica, seja uma oração grande, grandiosa, é pela pessoa que a faz, é por quem proferiu, e essa pessoa é nada mais, nada menos que o próprio Cristo, o Filho de Deus. É Jesus quem está proferindo esta oração, é Jesus quem está fazendo esta oração. Ele não é somente o Filho de Deus, mas Ele é sim Deus, o Filho, o Deus eterno, que veio à terra em forma humana, porém sem pecado. Ele é o Deus encarnado entre os homens. Quem profere esta oração é o próprio Deus entre nós, entre os homens. Enquanto palmilhava aqui nesta terra, Ele profere esta oração. Esta oração é grande por conta de quem o faz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Cada um dos 4 evangelhos, ele tem uma ênfase especial. Se você já teve o prazer, a alegria, o privilégio de ler os evangelhos, os 4 evangelhos, se ainda não fez, o faça, para o seu bem espiritual. Se você já observou, cada um deles dá uma ênfase especial. Por exemplo, Mateus, ele enfatiza o Cristo Rei, o Messias prometido. Quando você chega no evangelho do Marcos, você vai perceber que Marcos, ele vai apresentar Cristo como servo. Então a ênfase dele é em mostrar o Cristo servo, o servo sofredor. Lucas, por sua vez, em seu evangelho, ele vai trazer o relato, ele vai pintar a sua simpatia, a simpatia do Filho do Homem, o homem perfeito. E ele assim trabalha estes aspectos da humanidade de Cristo, trabalhando Cristo, o homem perfeito. Quando você chega no evangelho de João, evangelho este que contém esta oração sacerdotal, essa grande oração, você vai perceber que João ele vai apresentar a divindade de Jesus. Basta você observar como é que ele inicia o seu evangelho. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, sem ele, nada do que se fez poderia ter sido feito, criado. Você chega no versículo 14, ele vai dizer que este verbo se fez carne e habitou entre os homens e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando você chega no versículo 18, ele vai dizer, Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho de Deus que está no seio do Pai, esse é quem o tem revelado. Se você chega e ler também João capítulo de número 20, o versículo de número 30 e 31, você vai encontrar ele dizendo, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nele, ou neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Observe que ele traz toda esta ênfase. Isso aqui explica porque João, ele inclui esta oração em seu evangelho. Ele destaca, esta oração destaca que Jesus Cristo, ele é o Deus eterno em quase todos os versículos deste capítulo. Se você atentar para todo este capítulo, em quase todos os versículos, ele vai apontar para a divindade de Jesus, ele vai apontar para que Cristo, ele sendo o Deus eterno, ele vai trazer toda esta tônica. Então esta oração é grande por conta de quem o profere, que quem a faz, quem a profere, é o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente Deus, o Filho, poderia pedir ao Pai para glorificá-lo. Você vê no versículo de número 1, que ele começa dizendo, Jesus falou assim, e levantou os seus olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Meus irmãos, somente Deus, o Filho, poderia pedir para o Pai glorificá-lo. Se você for observar, Moisés,
lá em Êxodo capítulo 33, versículo 18, Moisés ele pediu para ver a glória. Ele pediu para ver a glória. Jesus aqui, ele pediu para receber a glória de Deus. E aí identificou como sendo a glória que ele tinha com o Pai desde o princípio. A glória, a mesma na qual ele estava com o Pai, mesmo antes que o mundo existisse. Veja o versículo de número 5 de João 17. Ele diz assim, ó: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Olha o que ele diz aqui: com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia! Só ele poderia fazer esta oração. Somente Deus, irmãos, ele pode dar aos pecadores a vida eterna. Olha o que ele diz no versículo de número 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Irmãos, somente Deus poderia orar desta forma, poderia fazer e dizer isto aqui, dá aos pecadores a vida eterna. E nesta oração é isso que ele faz. Note comigo que no versículo de número 3, Jesus, ele coloca a si próprio em pé de igualdade junto ao Deus. Olha o que ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E ele complementa: e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele se coloca no pé de igualdade ao Pai. Ele se coloca no mesmo pé de igualdade ao Pai. Por isso que esta oração, ela é grandiosa. Ele se coloca em pé de igualdade. E com esta simples declaração, Jesus aqui, ele afirmou ser Deus por 4 vezes, irmãos. Nesta oração, Jesus disse que Deus, o Pai, o enviou. 4 vezes nessa oração ele faz questão de dizer que Deus o Pai o enviou. Veja comigo, você está com a Bíblia aberta? Versículo de número 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o quê? A quem enviaste. Veja comigo o versículo de número 18. O que é que ele diz no versículo 18? Assim como tu me enviaste ao mundo. Veja comigo o versículo de número 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja ainda, por favor, acompanhando esse texto, o versículo 25. Ele diz: para justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Qualquer apóstolo, irmãos, ou profeta, poderia afirmar ter sido enviado por Deus. Contudo, nenhum mero humano, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum sacerdote, mesmo do Antigo Testamento, poderia afirmar que saiu de Deus. Eles poderiam até dizer assim: o Senhor me enviou. Mas dizer eu saí de Deus, ninguém poderia. Agora veja o que Jesus vai dizer no versículo de número 8, nesse capítulo 17, o versículo de número 8. Ele diz: porque lhe dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Só ele poderia dizer que saiu do Pai. Só ele poderia afirmar isto. Capítulo de número 16, o versículo de número 28, ele vai dizer assim, ó: saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Só ele poderia afirmar que saiu do Pai. Qualquer cristão, qualquer um de nós, todos nós, afinal de contas, poderíamos orar: tudo que é meu é teu. Sim ou não? Qualquer um crente, qualquer um de nós, ao dobrar o joelho, pode estar falando a mais pura verdade. E está dizendo a mais pura verdade: Senhor Deus, tudo que é meu é teu. Qualquer crente pode fazer esta oração, qualquer um de nós pode fazer esta oração, mas somente o Filho de Deus poderia adicionar a isso: e tudo o que é teu é meu. Quem é que pode dizer isso? Quem é o humano que vai fazer uma oração
eu abri minha boca, versículo de número 10, olha o que ele vai dizer: e todas as minhas coisas são tuas. Eu posso dizer isso, você pode dizer, mas a parte B deste versículo 10 aqui, só Deus poderia dizer. Aí ele diz: e as tuas coisas são minhas. Oh, aleluia! Oh, irmãos, Jesus afirmou que possuía tudo que o Pai possuía. Ele afirmou também ser um com o Pai. Quando você chega no versículo 11 desse capítulo 17, vai estar lá dizendo: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele se coloca, irmão, não só o pé de igualdade, mas ele diz que é um com o Pai. No versículo 21, ele vai dizer: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Aleluia! Observe que ele está dizendo, só ele poderia afirmar, somente Deus poderia, irmãos, dar aos pecadores a vida eterna, poderia afirmar o que ele aqui está afirmando: o que é teu é meu, o que é meu é teu, eu e o Senhor somos um. Esta oração é grandiosa por causa da pessoa que a profere. Esta oração do capítulo 17, essa que é a maior de todas as orações já registradas, ela é grande por conta de quem a profere, quem a está proferindo, quem a está dizendo, pronunciando, falando. Esta oração é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Escute aqui, a própria maneira pela qual Jesus orou revela que Ele é Deus. A própria maneira que Ele está orando revela que Ele é Deus. Versículo de número 1, já fica claro isso. Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. O primeiro versículo já mostra, já deixa isso claro. A maneira pela qual Jesus orou já revela que Ele é Deus. Ele não começou dizendo nosso Pai. Atente para isso. Ele vai começar a orar e ele diz: Pai, é chegada a hora. Ele não diz nosso Pai, mas simplesmente ele diz Pai. Pai, é chegada a hora. Jesus nunca orou referindo-se a Deus, nosso Pai. Ele disse a Maria Madalena naquela manhã da primeira Páscoa, lá em João 20:17, ele vai dizer assim: olha, vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai. Ele não diz a Maria: eu subo para o nosso Pai. Ele nunca orou nosso Pai. Aqui no João 17, ele simplesmente diz, ele começa a oração dizendo Pai. Agora ele ensina que eu e você, quando for orar, é diferente. Pai nosso, nosso Pai que está no céu. Mas ele nunca fez esta oração. Deus é o nosso Pai, irmãos, pela graça. Porém, Ele é o Pai de Jesus Cristo pela natureza. Aleluia. Eu vou repetir isso para você. Ele é o nosso Pai pela graça, mas Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pela natureza. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele é Deus de Deus, Ele é Deus eterno, Ele é Deus encarnado, Ele é Deus entre os homens. É por isso que esta oração, ela é tão magnífica. Glória a Deus. A palavra que Jesus usou aqui para orar, que você encontra no versículo 9, 15 e 20, não é uma palavra comum para se orar no Novo Testamento. A palavra que ele utiliza, ela significa pedir a alguém igual a si. Quando chega no versículo de número 9, você vai encontrar, versículo 9, você vai encontrar: eu rogo por eles. Olha como ele ora. Quando chega no versículo também de número 15, você vai encontrar ele dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não peço. Versículo 20: e não rogo somente por estes, eu rogo. A maneira que ele utiliza aqui, a expressão que ele utiliza aqui para orar, é uma expressão que não é comum no Novo Testamento.
só Ele poderia fazer. Fala aqui, ou tem um significado de pedir a alguém que é igual a si mesmo. Glória a Deus, quem está entendendo, diga amém. Agora escute. A essa altura, de tudo que eu já disse até aqui, você pode perguntar, preste atenção nisso, você pode perguntar, mas se Ele é Deus, por que então Ele orava? A essa altura você pode fazer esse questionamento, mas se Ele é Deus, então por que Ele orava? Os evangelhos, irmãos, relatam que Jesus era homem de oração. Jesus era de oração. Pelo menos 19 relatos de Jesus orando você vai encontrar nos evangelhos. Aí a pergunta é: isso não seria então uma contradição? Poderíamos perguntar, afinal de contas, se Ele é Deus, por que Ele orava? 19 vezes os evangelistas vão registrar que Ele estava orando, que Ele estava orando, que Ele estava buscando. A pergunta é: isso não seria uma contradição? A resposta é: não é uma contradição. Porque enquanto em seu ministério terreno, eu quero que você atente para isso, enquanto no seu ministério terreno, tudo que Jesus faz e fez era na dependência de Deus. Eu vou dizer, durante o seu ministério terreno, tudo quanto Jesus fez era na dependência de Deus. Por isso Ele orava. Vou explicar melhor. No seu ministério, tudo que Ele fez era na dependência de Deus. Jesus, Ele dependia em seu ministério do Espírito Santo. Vamos acompanhar, deixa eu ler alguns textos com vocês aqui. Vamos ficar aqui sem pressa, tá? Lucas, capítulo de número 4. Por bondade. Lucas, capítulo número 4. Coloque na tela aí, se puder. Versículo 18. 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. O que é que Jesus diz aqui? Que o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Ele fala. É claro que ele não fala aqui uma lista de todas as obras, mas deixa claro aqui para nós que ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para fazer as obras. Para fazer as obras, ele me ungiu. Para quê? Para evangelizar. Para quê? Para curar. Ele diz, ele me ungiu para realizar a obra do Pai. Então observe aqui que no seu ministério ele dependia do Espírito Santo. No seu ministério ele também dependia do Pai. No seu ministério, ele dependia do Pai. Vamos para João. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 57. João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ele está dizendo que no seu ministério dependia também do Pai. Você poderia ver ainda, capítulo 5 de João, volta uma página, capítulo 5 de João, o versículo 36, ele vai dizer, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Ele deixa claro que ele também dependia do Pai. Poderíamos citar ainda João capítulo 14, versículo 24. Vai estar falando a mesma coisa, deixa eu ler. João 14, 24. João capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Oro a palavra que ouvi. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele disse que dependia do Espírito Santo, mas também que dependia do Pai.
dia a dia, Jesus dependia do Pai. Satanás, inclusive, irmãos, você sabe ali, lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, a tentação de Jesus. Vocês conhecem a passagem? A tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Você vai encontrar que Satanás tentou Jesus para que ele usasse o seu poder divino. E aqui está a chave da coisa. Atenta aqui para mim. Atente aqui para mim. Aprenda. Vamos aprender a Bíblia. Escuta aqui. Jesus, ele veio ao mundo fazer o quê? Me ajuda a pregar. Ele veio ao mundo fazer o quê? Resgatar a humanidade. Sim ou não? Ele veio para cumprir aquilo que a justiça divina exigia. O homem pecou, o homem tem que pagar. Por isso que ele precisou encarnar, precisou tornar-se homem, precisou se revestir de carne. Por quê? Porque pelo pecado, pelo homem, entrou o pecado no mundo. Pelo homem, também o pecado tinha que sair. Agora escute, Deus olhando do céu para a terra não via um justo sequer. Não tinha um homem à altura de poder aplacar a ira divina. Não tinha um homem capaz de cumprir a justiça divina. Quem é que nos perdoa? Diga comigo, Jesus. Tá, mas eu quero que você pense comigo aqui. Quero que você pense. Se é Jesus que nos perdoa, ele não poderia simplesmente chegar lá do céu mesmo e dizer: a humanidade está perdoada. Poderia? Ele não era Deus? Mas escute, Paulo revela o mistério. O homem pecou, a justiça divina exige que o homem pague. Mas vem cá, não tem um que preste, a começar por mim. Não tem um que preste. Como é que eles vão se salvar? Aí Jesus entra na história, mas preste atenção aqui, pelo amor de Deus. Jesus entra na história. Deus, era Deus ou não? Era Deus. No princípio era o verbo estava com, e o verbo era, versículo 14, o que é que ele vai dizer? Versículo 14. E o verbo se fez, olha aí, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, tudo criou, para ele, enfim. Mas no verso 14 diz que o verbo se fez carne. Por que o verbo se fez carne? Para poder se identificar com a humanidade, para poder pagar o pecado, pagar a dívida, melhor dizendo, pagar a dívida que nós tínhamos contraído junto a Deus. Eu quero aqui abrir um parêntese que me veio aqui um estalo na mente, para dizer para você, tem muita gente falando bobagem quando vai pregar, dizendo assim: eu estava no pecado, e Deus veio e pagou a minha dívida, Satanás. Pelo amor de Deus, bate na boca 3 vezes, não diga mais isso. Deus nunca deveu nada para o diabo. Você não pecou contra o diabo, você pecou contra? Então você devia quem? A Deus. A dívida que você tinha era com Deus. Entenda isso. Jesus entra aqui na humanidade agora para se tornar homem. A única razão da encarnação de Cristo entre os homens foi se tornar homem e se identificar com você. A única razão foi se tornar homem. Agora pense comigo, me ajuda a pregar, pense comigo. Se a única razão de Jesus entrar na humanidade, encarnar entre os homens, foi se tornar homem, isso é lógico, isso é matemática pura, lógica. É porque quem devia era o homem tinha que pagar. Ele se fez homem para poder pagar como homem. O que é que o diabo vai fazer na tentação? O diabo chega e tenta Jesus para que Jesus, ele viesse de algum modo usar
o seu próprio poder, a sua própria divindade. E aí ele estaria deixando de ser homem, porque ele estaria usando da sua própria divindade. Mas ele veio para vencer como homem. Você é o quê? Homem. Ele veio para vencer como homem, para provar para todos nós que nós nele também somos mais do que vitoriosos. Ele veio para oferecer o preço que a justiça divina exigia. Quem errou foi o homem. Ele, como homem, foi até aquela cruz, e naquela cruz ele bradou: Pai, está consumado, tetelestai. A dívida que a humanidade tinha contigo, eu estou quitando, eu estou pagando. Eles estão perdoados. Aleluia. Aí vem o diabo. O que é que o diabo tenta fazer? Fazer com que Jesus use da sua própria divindade. Ele leva Jesus para o cume do monte. Primeiro lá ele diz assim, ó: transforma estas pedras em pães. Transforma estas pedras em pães. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele queria que Jesus transformasse ali agora o seu caminho mais fácil, usando da sua própria divindade para transformar a pedra em pães. Aí a Bíblia diz que ele leva Jesus até o cume do templo. Aí diz assim: olha, se joga daqui. Está escrito que a teus anjos darão ordem a teu respeito. Toda a tentação dele é para fazer com que Jesus usasse da sua própria divindade. Jesus vai vencendo cada uma daquelas tentações pela palavra, e não usa. O objetivo dele era fazer com que Jesus tornasse o seu caminho mais fácil, usando da sua própria divindade. Mas Jesus já começou o seu ministério dizendo, e atente para isso que eu vou dizer para você, ele está dizendo: o Espírito Santo do Senhor, ele me ungiu. Tudo que eu vou fazer é pela dependência do Espírito Santo. Tudo que eu vou realizar é na dependência do Pai. E o que isso quer dizer, pastor? Ele disse aos seus discípulos: tudo aquilo que eu fiz, vocês poderão fazer coisas ainda maiores. Isso não significa que é porque você é Deus, não. Isso significa que é porque você também está dependendo do Espírito Santo. Assim como ele dependeu e venceu, você também depende do Espírito Santo e vai vencer, vai vencer, vai vencer. Jesus, ele vivia pela fé. Ele dependia da oração durante o seu ministério na terra. É por isso que Jesus, ele orava. É por isso que Jesus, ele orava. Ele orava porque ele dependia da oração para fazer as coisas maravilhosas, os milagres, os prodígios que ele realizou. É por isso que ele era um homem de oração. É por isso que ele dependia da oração. É por isso que ele vivia na oração. Mas deixa eu dizer a vocês, em segundo lugar, esta oração é uma oração grandiosa. Primeiro eu falei que esta é uma grande oração por causa da pessoa que a profere. Quem a faz é o próprio Cristo, Filho de Deus. Mas esta oração também ela é grande por causa da ocasião em que ela foi feita. Qual era a situação de Jesus? E como ela se relaciona com esta oração? Escute, veja isso aqui. Jesus, ele tinha terminado a instrução de seus discípulos naquela ocasião. Se você ler todo João capítulo 16, você vai encontrar em João 16, Jesus instruindo, ensinando, dando instruções aos discípulos. Capítulo 16. Agora, ele orava por eles, pois, e aqui eu chamo a sua atenção, capítulo 16 ele fazia o que? Diga comigo, instruía. Vamos lá? Capítulo 16 ele fazia o que com os discípulos? Irmão, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Capítulo 16 ele fazia o que com os discípulos? Instruía.
Capítulo 17, ele faz o que pelos discípulos? Já comigo, ele ora. Então vamos lá. Capítulo 16, ele. Capítulo 17, ele. Espera aí. Capítulo 16, ele instrui. Capítulo 17, ele ora. Estava orando por ele. E aqui eu aprendo, irmãos, que a oração e a palavra de Deus, elas têm que andar juntas. A oração e a palavra têm que orar juntas. Escutem aqui. Se nós tivermos toda a Bíblia e nenhuma oração, nós teremos um grande monte de verdades, mas nenhum poder. Se nós tivermos toda a Bíblia, toda a Escritura, mas nenhuma oração, nós teremos um monte de verdades, mas nenhum poder. Essa é a grande realidade para nós. Seria como luz sem calor. Palavra sem oração é como luz sem calor. Por outro lado também, se nós tivermos toda a oração, você possa imaginar, você é um crente de oração, passa horas de oração, ora e tem propósito de oração, porém, nenhum ensino bíblico, nós também estaremos em perigo de nos tornarmos fanáticos. Conhecimento bíblico sem oração é como luz sem calor, é verdade sem poder. Mas da mesma forma, muita oração sem conhecimento bíblico leva as pessoas ao fanatismo. É calor sem luz, é o contrário. É calor sem luz. O zelo, irmãos, é uma coisa boa, contudo, zelo sem conhecimento é geralmente destrutivo. É por isso que a igreja precisa orar e buscar conhecimento da palavra. É por isso que eu preciso ter uma vida de oração, mas também ler a Bíblia, ler bons livros, frequentar a escola bíblica dominical, vir para o culto de doutrina, aprender a palavra, porque eu preciso orar, mas eu preciso do conhecimento, eu preciso da luz, mas eu preciso do calor, eu preciso do calor, mas eu preciso da luz, eu tenho que andar junto com estas duas coisas. Oração e palavra. Jesus ele havia ensinado aos seus discípulos. Capítulo 16. Agora, Jesus ora por seus discípulos. Ensino e oração. Ensino e oração. Mas é isso aqui, irmãos, que a Bíblia ensina. Veja o que a Bíblia nos diz sobre isso. Eu faço questão que você abra a Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 23. Olha aqui. Está na tela? Está na tela? Então quem não achou na Bíblia, veja na tela. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Para aí. Quero que você entenda aqui. Ele está dizendo, longe de mim que eu peque contra você, deixando de, diga comigo, orar. Antes, ele diz, antes, eu fazer o quê? Vos ensinarei o caminho. O que é que eu encontro aqui? Diga comigo, oração e ensino. Oração e ensino. As duas coisas precisam andarem juntas. As duas coisas precisam andar juntas. Tem umas coisas aí que você vê por aí que é estranho demais. Eu falei para você que a oração sem o conhecimento nos leva ao fanatismo, sim ou não? Muita oração, é bom orar, é bom, mas se não tiver conhecimento, nos leva ao fanatismo.
E a gente vê cada bizarrice por aí, e as pessoas de repente estão até achando que está certo. Porque passam hora de oração, mas não lê, não estuda, não busca. Aí você vê cada doidiça por aí que você fica dizendo, meu Deus, como é que pode? De vez em quando a gente rodando os rios no Instagram, a gente vê cada coisa que eu fico assim perguntando, mas o que é isso? Aí o povo diz assim, eita, que culto pentecostal. Aí você olha o povo rodopiando, correndo, distribuindo pizza. Sabe como é que distribui pizza, irmão? Sai assim com a mãozinha assim, marchando. Sai entregando pizza, sai marchando, pegando aviãozinho. Tem uns agora que colocam até umas roupas, né? Parece um pai de santo, Deus me perdoe. E sai rodopiando. Fanatismo, falta de conhecimento. Se jogar uma Bíblia ali no meio, ele sai correndo porque não sabe o que é a palavra de Deus. Mas a Bíblia já ensina, eu não vou pecar contra você deixando de orar. Antes eu ensinarei a palavra. É oração e Bíblia, é oração e Bíblia, é Bíblia e oração, é Bíblia e oração, oração e Bíblia. As duas coisas precisam andarem juntas. Vá comigo por bondade, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, veja comigo o capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Veja o que diz o versículo de número 32. 32. Olha só. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Essa expressão, encomendo-vos a Deus, é uma o que, irmão? Diga comigo, oração. É uma oração. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Aí ele diz, e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ele está dizendo, encomendo-vos a Deus e a sua palavra. Encomendo-vos a Deus e a sua palavra. É oração com palavra, é palavra com oração, é oração com palavra, é palavra com oração. Veja o que é que diz agora aí, Atos dos Apóstolos ainda. Capítulo 6. Vocês conhecem a história. Atos capítulo 6. Estava tendo uma confusão na igreja. O ministério diaconal, por sinal, ele nasce dentro da igreja por conta de uma confusão que surgiu. E foi uma coisa que deu tão certa que funciona até hoje. Tá? Foram reclamar os apóstolos, tem uma coisa errada aí, as viúvas dos gentios estão sendo esquecidas. Aí ele diz assim, mas como é que pode? E a gente vai deixar agora de ministrar a palavra para servir a mesa? Nasce essa confusão. Aí ele vai trazer o quê? Capítulo 6, versículo 4. Porque eles vão chegar e vão, aqui, presta atenção. Você já ouviu falar nos dons espirituais? Existe um dom chamado dom de sabedoria. Palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, ela sempre vem para resolução de conflitos. Aqui o apostolado é utilizado pelo dom da sabedoria. Ele resolve um conflito que está acontecendo e ainda faz com que a obra de Deus cresça. O que é que a gente vai fazer? Para aí, vamos escolher aqui entre nós, homens que sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E vamos constituir sobre este importante negócio. E aí eles vão fazer agora este trabalho. Aí ele escreve aqui, capítulo 6, versículo de número 4. Mas nós perseveraremos na oração. Diga comigo, oração. E no ministério da palavra. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. A oração não pode andar desassociada
associada da palavra. Você não pode ser um crente formal, que só estuda, só lê e não ora. Mas também você não pode ser um crente fanático, que só ora e não estuda. Diga comigo, equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Diga comigo, eu preciso orar e estudar. Estudar e orar. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. E assim os apóstolos fazem. Eles chegam e dizem assim: olha, vamos constituir aqui diáconos, vamos resolver esse problema. Vamos chamar homens que sejam, primeiro, homens de boa reputação. Para servir aqui não pode ser de qualquer jeito. Boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo. Vamos traduzir isso melhor? Batizados com o Espírito Santo. Terceiro, cheios de sabedoria. Traduzir aqui, irmão, porque tem crente ainda que diz assim: eu não sei porque na Assembleia de Deus tem esse negócio de que para ser diácono tem que ser batizado com o Espírito Santo, quando a Bíblia diz que ele precisa ser cheio. Não diz que ele tem que ser batizado, diz que ele tem que ser cheio. Mas só que, irmãos, esse cheio aqui é justamente isso, batizado com o Espírito Santo. Por quê? É fácil. Hermeneuticamente a gente explica isso fácil. A gente utiliza aqui de um argumento que é a linha de raciocínio do próprio autor. Ou seja, um autor, ele não pode escrever uma frase com sentidos diversos. E todas as vezes que Lucas escreve usando a expressão cheios do Espírito Santo, ele está falando de batismo. Todas as vezes ele faz questão de dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Somente aqui que ele não deixa isso claro. Aí se pressupõe que se é o mesmo autor que está dizendo, o assunto é o mesmo. Então, cheio do Espírito Santo em Atos 6 também é batismo com Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. E aqui nós aprendemos aqui que esta oração, a situação de Jesus se relacionando com esta oração, nós vamos ver que Jesus está ensinando aqui para os discípulos, capítulo 16, e no capítulo 17, intercedendo por eles. Então, a primeira coisa que a gente encontra aqui, sabendo que esta oração é grande por conta da ocasião em que ela foi feita, é porque ele tinha ensinado e agora ele está orando. Na sequência, nós vamos ver que a única forma de a palavra de Deus poder tornar-se real em nossas vidas é através da oração e da obediência. Mas isso é assunto para a próxima semana, porque o tempo não dá. Já são 9 horas naquele relógio dali. No meu já é 9h04. Então vamos parar por aqui. E na próxima semana, com fé em Deus, nós retornaremos a esse estudo bíblico. E assim continuaremos. Creio Deus que por algum tempo aqui em João 17. Amém? Quem está